Oi, pessoal, vou dar continuidade aí ao direito processual civil, falando dos atos do escrivão. Dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Os atos dos auxiliares da justiça compreendem os de movimentação, documentação e execução. Lembrando que os atos de movimentação, de documentação são realizados pelo escrivão ou diretor de secretaria e seus funcionários nos cartórios. Antes da gente entrar nos artigos, a gente tem que falar sobre os atos de movimentação processual e atos de documentação. Tá? Atos de movimentação processual. Dentre outros, os relativos à conclusão dos autos ao juiz é a remessa ao contador vista dos autos às partes ou ao perito, remessa do tribunal, etc. Os atos de documentação são as certidões e os termos relativos à movimentação do processo. Tá? Os artigos 166 a 171 vão disciplinar tais atos. Então a gente vai falar aí dos artigos e logo em seguida a gente vai entrando aí na parte explicativa, bem rápida, porque os artigos são longos. Vamos lá, 166. Ao receber a petição inicial de qualquer processo, o escrivão autuará, mencionando o juízo, a natureza do feito, o número de seu registro, o nome das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo quanto aos volumes que se forem informando. 167. O escrivão numerará e rubricará todas as folhas dos autos, procedendo da mesma forma quanto aos suplementares. A gente tem aí o parágrafo único, né, que as partes, aos advogados, aos órgãos do Ministério Público, aos peritos e às testemunhas é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos que intervieram. A gente tem aí 168, tá? Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão. Juntada, lembrando que é anexada, né, no processo em questão. 169. Os atos e termos do processo serão datilografados ou escritos com tinta escura e indelével, assinando-os as pessoas que neles intervieram. Quando estas não puderem ou não quiserem firmá-lo, o escrivão certificará nos autos a ocorrência do que aconteceu. Primeiro parágrafo, é vedado usar abreviaturas. Segundo, quando se tratar de processo total ou parcial eletrônico, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico, inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes, tá? Aí, fazendo um comentário bem breve, né, que é a modernidade aportando no judiciário, ao fim do papel e do processo físico, né? Os atos processuais eles vão poder ser armazenados, guardados em Winchester, CD, DVD, etc. Para facilitar o acesso. E principalmente manuseio, né? Sobretudo vai ser também o fim das prateleiras, né? que abarrotavam os cartórios e os prédios. Já no parágrafo 3. No caso do parágrafo 2 desse artigo, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano, registrando-se a alegação e a decisão do termo. Vamos atentar aqui para essa palavra, preclusão, né, que é a perda de uma faculdade processual civil pelo não exercício dela na ordem legal, tá? Só para a gente lembrar. Bom, comentando rapidamente sobre o parágrafo 3. A disposição insere-se na lógica geral as impugnações e questionamento, né? Que hão de ser suscitados em momento próprio. Depois disso é impossível conferir, medir e julgar se houve ou não irregularidade. Ok? Então, assim, se há contradições ou mesmo infidelidade da transcrição ao real, tem que ser comentado no momento. Não pode ser depois. Então, superado o momento do ato, não poderá a parte questionar. Estará temporalmente preclusa sua faculdade de impugnação. Lembra da palavra preclusão? Ok? 170. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal.
Bom, então, fazendo um rápido comentário também, que do 170, a redação anterior do artigo era a seguinte: é lícito o uso da taquigrafia em qualquer juízo ou tribunal, e era restrito a permissão à taquigrafia. Aí, doravante, é possível, né, o uso de estenotipia de computadores e até de videotape ou audiotape, né, desde que assegure a idoneidade, né, que é garantia de que nada será falseado. Enfim, uma forma para agilizar as tarefas aí da justiça. 171. Não se admitem nos atos e termos espaços em branco, bem como entrelinhas, emendas ou rasuras, salvo se aqueles forem inutilizados e estas expressamente ressalvadas, né? Bom, por final, proibição de espaços em branco, né? Ou mesmo entrelinhas, que isso é para evitar fraudes, deixando espaços em branco. Amanhã, a gente nunca sabe, alguém pode preencher conforme a sua conveniência, né? E se admitindo entrelinhas, amanhã pode aparecer alguma coisa escrita no meio de algum termo, etc. E ninguém vai saber se foi lançado corretamente ou em falsidade, né? Então é melhor evitar proibindo essas perigosas anomalias aí. Então esse é o artigo 171. Obrigado, e a gente volta aí falando no próximo vídeo do tempo e do lugar dos atos processuais. Até mais.